Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Assembleia, da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou Rita de Cássia e hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. O texto se encontra em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48. Nós vamos falar sobre mordomia cristã, que está em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, na beleza da Tua santidade, te pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o Ministério Igreja Evangélica da Paz, todos os pastores, presbíteros, diáconos, crianças, jovens, adolescentes, colaboradoras, as servas de Deus, os servos de Deus, que o Senhor venha derramar de suas bênçãos, que o Senhor neste dia, ó Deus, sobre este tema, mordomia cristã, venha nos ajudar a entender o que o Senhor deseja que venhamos a aprender, Senhor, e depois aplicarmos na nossa vida diária, para que Tu recebas toda a glória, para que venhamos ter uma vida frutífera. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará a sua parte com os infiéis. 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós vamos ver que esse tema, mordomia cristã, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, num contexto de uma desordem espiritual, moral e ética no mundo. A sociedade, de um mundo geral, está na contramão das virtudes do reino de Deus. No lugar de uma vida santa, há a imoralidade. No lugar da salvação, perdição. No lugar da esperança, desesperança. No lugar da ordem, desordem. Por isso é que precisamos recuperar a perspectiva da mordomia cristã na igreja moderna, a fim de influenciar eficazmente a sociedade com o evangelho. A Bíblia registra que houve uma direção de Deus para o ser humano, para que o ser humano fosse o mordomo da terra. Tal mordomia desdobra-se em várias esferas da vida. Nós veremos ao decorrer das semanas. Por isso, estudaremos a mordomia cristã.
O nosso objetivo, a partir desta temática, é revisitar o tema da mordomia bíblica, da vida cristã, e conscientizar irmãos e irmãs acerca da nossa responsabilidade, tanto na esfera imaterial, quanto na material de nossa vida. Assim, esperamos que venhamos a refletir bem sobre o tema e ponhamos em prática os princípios bíblicos para viver uma vida frutífera, uma vida cristã frutífera. Glória a Deus. A mordomia cristã prioriza os bens materiais e espirituais que o Criador nos delegou. Denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são estes os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Vamos conceituar mordomia? Mordomia, mordomo. A palavra vem do latim majordomo e significa o criador maior da casa, o administrador dos bens de uma casa. Ecônomo, segundo o dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus e, à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja, conforme lemos em Lucas capítulo 12, versículo 48. Vou ler de novo. Mas o que não a sabe, o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E ao qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então nós temos essa responsabilidade como cristãos da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, de cuidarmos bem de todas as coisas que Deus nos ofereceu na criação do mundo, também sobre as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa família, os nossos bens. Então nós temos essa responsabilidade, é por isso que nós vamos meditar um bom tempo sobre mordomia cristã. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Vamos ler Lucas capítulo 16, dos versículos 1 a 4. Lucas 16, de 1 a 4. Fala sobre a parábola do mordomo infiel. Diz a Escritura: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens materiais e espirituais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano.
Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. A função de mordomo corresponde ao administrador. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Vamos falar sobre a mordomia espiritual do cristão. Primeiro deles, a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso se encontra em Mateus 22, 36. E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consciente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso se encontra em Mateus 22, versículo 37, a parte A. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso encontra-se em Mateus 12, versículo 30. Continuando, o versículo 37 de Mateus 22 diz: de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, devem estar voltados para Deus, que é o centro de todas as coisas. Mateus 22, 38 diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que, na medida que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas, famílias, países, até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. E quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. Vamos ler isso em Lucas capítulo 10, dos versículos 30 a 37. Vamos ler sobre a parábola do bom samaritano, dos versículos 30 a 37. Diz assim a Escritura: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho.
e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano. E aí, o nosso próximo, podemos entender que é um familiar, o esposo, a esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou o socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor: fazer o bem ao próximo, de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Vamos ler isso em Tiago 2, dos versículos 14 a 17. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Sabe as palavras, né? No livro de Tiago. Agora vamos meditar sobre a mordomia da fé cristã. A palavra fé, do grego pistis, do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui há 3 características essenciais à fé. Primeira característica: ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Segunda característica: ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceira característica: ela é a prova das coisas que se não veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do cristão. É o nosso patrimônio espiritual, de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 11. Diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que bênção! Querido irmão, prezada irmã,
guarde a sua fé, para que tenhas a sua coroa no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar. A mordomia dos bens materiais. Vamos falar agora temas importantes. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto. Isso se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a parte A. Para obter os bens de que necessita, nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, Deus exorta ao preguiçoso que aprenda com as formigas, pois estas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Isto se encontra em Provérbios 6, versículo 6. Quantas coisas Provérbios nos ensinam. O cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como o bingo, a rifa, as loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas. Isso se encontra em Provérbios 28, versículo 20. Diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro. Às vezes pensamos que idolatria é somente as imagens, não, ao dinheiro. Ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram. Isso está em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E Jesus ensinou, como está em Lucas 12,15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E também ratificou em Mateus 6,20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Vamos ler isso em Malaquias, capítulo 3, dos versículos 8 a 12. Malaquias 3, dos versículos 8 a 12. Diz a Escritura: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Isso está lá em Mateus 23, 23. Pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem as contribuições dos fiéis. Para concluirmos, vamos dizer um pouquinho mais sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio bíblico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Isso está em Atos 17, 24. Tudo o que existe no mundo, inclusive todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza, que porventura o homem venha a possuir. Este princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas. Isso está em Deuteronômio 8, versículo 18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10, 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. O homem como o despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Isso se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. 1 Coríntios 4:1 diz que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vou ler de novo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado zeloso de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Isto se encontra em 1 Coríntios 6, versículo 9. Ele põe na lista como sendo injustos os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sejamos mordomos de Deus aqui na terra, que venhamos a aprender com o Senhor a cuidar de tudo aquilo que Ele criou para nós, de tudo aquilo que Ele nos dá, em primeiro lugar nos dando saúde para trabalhar, e depois temos a nossa recompensa quando retribuímos o Senhor daquilo que Ele nos deu. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor, por este momento de estarmos meditando, Senhor, da mordomia cristã,
que diz respeito a todo o serviço que crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Obrigada, Senhor, da mordomia do amor cristão, que devemos amar a Deus e ao próximo. Obrigada pela mordomia da fé cristã, que traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Obrigada, Senhor, pela mordomia dos bens materiais, que como cristãos devemos trabalhar honestamente para garantir a sobrevivência financeira. E muito obrigada, Senhor, porque devemos contribuir para a igreja local com os nossos dízimos e as nossas ofertas voluntárias, como nós lemos ali em Malaquias 3, dos versículos 8 a 12. Que o Senhor venha preparar os nossos corações para que venhamos frutificar, aplicarmos a Tua palavra, Senhor, para que Tu venhas receber toda a glória, toda a honra, para que venham nos ver, Senhor, como homens, mulheres de Deus, que estão aqui na terra, pregando o Teu Evangelho e vivendo a Tua palavra, somente para que Tu recebas a Tua glória. Eu oro e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém.